Procurei adivinhar o que se passa na alma de uma cachorra. Será que é mesmo alma em cachorro? Não me importo. O meu bicho morre desejando acordar num mundo cheio de preás. Exatamente o que todos nós desejamos. Depois de escrever o conto, Graciliano se deu conta de que as demais personagens que apareciam no texto, a família de retirantes, composta por pai, mãe e 2 filhos, também poderiam sugerir outros contos. E assim o fez. Escreveu um conjunto que, com Baleia, era composto de 13 relatos. E esses 13 relatos reunidos formavam um romance, de tal modo que o livro Vidas Secas pode, segundo a expressão genial de Rubem Braga, um romance desmontável, é um livro, então, que pode ser lido ou com as suas peças isoladas ou no conjunto. Esse trecho da carta que eu acabei de ler me parece muito sugestivo, porque traz 2 dimensões que depois reconhecemos como problemas da técnica empregada por Graciliano na composição do livro. Primeiro, ele diz que quer adivinhar o que vai na alma de uma cachorra, e logo põe em dúvida se cachorros têm alma. Isto se estende no livro como um empenho do narrador por também sondar o que vai na alma das demais personagens, do matuto, da mulher e das 2 crianças. Porque essas personagens comumente apareciam antes de Vidas Secas, os retirantes, não é? O matuto, sempre apareciam como vazias de qualquer tensão, de qualquer intimidade mais dramática. E Graciliano justamente faz a redução aos elementos essenciais e, como narrador, se concentra em trazer pela primeira vez a introspecção de figuras que a literatura antes considerava vazias de dramaticidade. Então, em cada uma das histórias, o narrador se aproxima dessa dimensão de intimidade para nos dar um retrato, quer dizer, uma sondagem de como a opressão, que é tanto da natureza quanto da economia, ou seja, da ordem social, com essas opressões se infiltram no pensamento de Fabiano e das demais personagens. Então, de um lado, este modo de introspecção obriga Graciliano a uma técnica narrativa altamente singular. Por quê? Há, de um lado, a objetividade do narrador em terceira pessoa, cujo movimento aproximativo é também destinado a uma análise de perspectiva distinta da sua. Isto é, há, poderíamos dizer, 2 níveis de apreensão da realidade. Um, que é o nível restrito, porém também problemático, do matuto. E outro, que é o nível crítico, este sim, adquirido por perspectiva e desenvolvido pelo narrador. De tal modo que em cada um dos episódios nós percebemos como há este movimento que a um só tempo se aproxima e se retrai, porque não quer nem falsificar a visão do matuto, que naturalmente é uma visão que, embora dramática, tem um limite de perspectiva e uma dificuldade de encadeamento analítico daquilo que vivencia, e por outro, justamente como complemento que se dá pela proximidade e também pelo afastamento, a perspectiva do narrador em terceira pessoa. Com isso, Graciliano forja um discurso autêntico, honesto para com a sua personagem e também para com a sua própria consciência de intelectual. Mas na carta diz também Graciliano que, além desta aproximação da interioridade, essa aproximação rumo à interioridade da cachorra, coisa que se vai repetir com as demais personagens, ele diz que a cachorra morre sonhando um mundo cheio de preás, coisa que ele quer, com a diferença de que ele quer isto antes do sono, enquanto a cachorra projeta em sonho. Este movimento também nos dá um ponto de separação e reunião
entre o olhar do narrador e o olhar das personagens. Separação própria disto que eu chamei antes de níveis de apreensão. O narrador, objetivamente, tem a visão do conjunto e da história que envolve estes entes da seca, e de outro, cada uma das personagens no limite fragmentado e sem nexos do seu pensamento. Separados deste ponto, por outro lado, estão reunidos quando ele diz: todos nós sonhamos, queremos, como baleia, um mundo cheio de preás. Então há uma afinidade intelectual que reúne Graciliano e esses miseráveis. Ambos desejam a reviravolta, ambos desejam a mudança da história. Mas há uma diferença flagrante, que é o fato do intelectual, do homem letrado, que escreve na terceira pessoa, ter consciência de que essa reviravolta não se opera historicamente com facilidade. E, por seu lado, como Fabiano e também as demais personagens, projetam em devaneio isto que não conseguem aprender na história. Então, ao mesmo tempo, há esta proximidade do narrador honesto para com as suas figuras e uma consideração que lhes dá um tratamento sério e não um tratamento cômico ou de caricatura ou de rebaixamento destas figuras. Mas também há, por força da autenticidade narrativa, essa distância que nos leva, a nós leitores, a todo momento a considerar o que é o plano de apreensão e de limite para Fabiano e demais figuras, e o que é o plano crítico com que Graciliano nos apresenta estas personagens. Eu gostaria então de ler um breve excerto do romance que está justamente no último capítulo, Fuga, quando, uma vez mais, a família é tangida pela seca e abandona a fazenda onde viveu durante algum tempo, tendo rumo incerto. Há uma oscilação de ânimo em Fabiano, que ora devaneia com um lugar melhor, ora declina do sonho, achando que o fim é iminente. Sim, a Vitória percebe essa oscilação e trata de fazer ressuscitar o sonho em Fabiano, porque ela, que é muito mais atilada do que o marido, sabe se Fabiano desiste, todos irão sucumbir. Então diz o narrador: e talvez esse lugar para onde iam fosse melhor que os outros onde tinham estado. Fabiano estirou o beiço, duvidando. Sim, a Vitória combateu a dúvida. Por que não haveriam de ser gente, possuir uma cama igual à de seu Tomás da Bolandeira? Fabiano franziu a testa. Lá vinham os despropósitos. Sim, a Vitória insistiu e dominou-o. Por que haveriam de ser sempre desgraçados, fugindo no mato como bichos? Com certeza existiam no mundo coisas extraordinárias. Podiam viver escondidos, como bichos? Fabiano respondeu que não podiam. E aí vem uma fala de Fabiano, uma das raras vezes no romance em que há um discurso direto. Fabiano diz: o mundo é grande. Então, outra vez, carregado de devaneios, Fabiano alarga a sua perspectiva e esse alargamento, é claro, se projeta como desejo. O mundo é grande. Há outros espaços melhores que este, onde eu poderei viver. Neste momento, no parágrafo seguinte, o narrador dá um corte realista, que diz: realmente para eles era bem pequeno, mas afirmavam que era grande e marchavam, meio confiados, meio inquietos. Vejam que aqui, como em tantos outros pontos do romance, nós percebemos essa diferença que vai entre a objetividade, que é própria da análise de um narrador que tem a consciência da história, e uma fluidez, ainda que nebulosa, própria de uma consciência que tem o limite de compreensão e que dá como suplência a este limite justamente o devaneio. Fabiano diz: o mundo é grande, mas o narrador, modulando a frase justamente pelo advérbio realmente, diz:
realmente para eles era bem pequeno. Então há uma compreensão crítica que se contrabalança a uma compreensão ingênua. No entanto, ambos estão envolvidos por um mesmo movimento que é o horizonte de um tempo distinto deste, que é o tempo vivido. Porque muitas vezes há a ideia de que Fabiano e os seus familiares, assim como a própria cachorra, não possuem uma dimensão dramática, não possuem uma interioridade preenchida de tensões. E aqui parece que está bastante claro, meio confiados, meio inquietos, ou seja, com uma porção de devaneio, mas também com uma porção de inquietude.